Olá, aqui no Câmara Livre a gente conversa sobre histórias de vida, porque a gente acredita na nossa missão pública, que através da trajetória, dos recortes dos atores sociais, da vida em comunidade, a gente acaba proporcionando a você uma oportunidade de reflexão sobre o seu momento, do seu papel social até agora e da sua trajetória, das suas escolhas pessoais nesta fantástica arte de viver. Márcio Cidade Gomes, obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, Nelson, o convite de falar contigo, falar com os ouvintes da TV Câmara. O senhor nasceu em Santos, tem o senhor Fausto, a dona Doris lá com o berço em Santos, tem uma história relacionada às nossas águas e ao nosso peixe. Eu sou santista, tem que contar logo de início. Qual a memória afetiva que o senhor tem da infância em Santos? Todos temos um cheiro, um gosto, uma passagem, algo que assustou, às vezes é triste, algo que lhe vem à memória de bate-pronto. Santos é uma cidade muito rica nesse sentido. Quer dizer, impossível você não ter nascido, crescido em Santos, sem que você guarde, a partir daí, um conjunto imenso de memórias. O próprio fato de você estar numa cidade litorânea, né, onde você tem lá o mar, a praia, que é uma coisa que, para quem morou, quem nasceu e morou lá, era uma coisa assim muito presente. Então, esta coisa da praia, da coisa do menino, do moleque, que joga bola na praia, que nada no mar, é uma coisa que fica como uma memória muito importante, muito forte. E uma cidade pequena, Santos é uma cidade pequena, tá certo? É fácil de você andar, de se locomover. E para a molecada daquela época, era um... Ou seja, eu lembro muito bem, grande parte da minha infância e também da juventude, as ruas, uma das ruas onde eu morava era de rua de terra, nem asfalto tinha, então eu jogava bolinha de gude na rua. Era uma coisa que isso fica marcado, é uma memória muito gostosa. Aos 17 anos ou por volta disso, todo jovem acaba tendo que ser chamado à vida para escolher uma profissão, dependendo do lugar dele, não sei o que, esteja lá em Itaberá, na roça, já não sei o que. Mesmo assim, aqueles que tiveram a oportunidade de estudar e chamar, olha, você vai ser. No caso do senhor, a medicina apareceu como? Se deu como? Não foi nada, foi assim, né? Muito comum naquela época, né? A aspiração, eu não digo nem a aspiração do rapaz, do menino, a aspiração dos pais, normalmente, ou você era médico, engenheiro ou advogado, era o comum. Nesse aspecto, talvez por uma questão de ter uma facilidade nas matérias afeitas às questões das biológicas, tanto eu como um irmão meu mais novo, optamos pela medicina. Não foi ao acaso, eu não diria, mas era uma questão de mais aptidão para aquilo lá, talvez. O Gomes é fácil de explicar a árvore genealógica aqui. Agora, o Cidade é um sobrenome inusitado, dentro das opções brasileiras aqui. No caso do senhor, o Cidade vem de onde? É um sobrenome de origem gaúcha. As cidades que eu não cheguei a conhecer, que não eram da família, ou pelo menos da minha família, tinham origem no mesmo município, lá no Rio Grande do Sul, no extremo do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Parece que lá vem essa origem. O senhor contava para a gente que ao longo já da experiência acadêmica da faculdade, imagino o corpo humano, né, e todas as ciências que a gente sabe aqui, tudo especializado, particularizado hoje. Hoje eles separam o coração em partes e tem um especialista só do ventrículo. Né? Naquele período o senhor já era inquieto. Concomitante ou não, na fase de especialização, depois de residência, o senhor tocou a vida da graduação para aprender todas as fases generalistas, toda a anatomia, enfim, todas. E o senhor navegou por um caminho diferente de uma parte dos médicos, que é a questão de tentar imaginar o que depois acabou sendo parte da sua trajetória, a gente vai fazer esses recortes aqui, chamado gestão, administração hospitalar. Pois é, de fato havia um pouco, eu tinha um pouco essa inquietude de procurar, quando aparecia oportunidade, procurar entender e saber um pouco mais daquilo que não era do curso regular da Faculdade de Medicina. Então, vou dar alguns exemplos aqui, por exemplo, medicina do trabalho, perícia, médico perito. E para pôr isso no tempo, porque para imaginar lá, quem que ia querer fazer perícia? Muito pouca gente, muito pouca gente. E nessa ocasião aparece uma oportunidade de fazer um curso
E naquela época era uma novidade de fato, que não era mais a administração hospitalar clássica, que as pessoas iam fazer para administrar hospitais. Era um curso de administração de serviços de saúde, era uma iniciativa da Fundação Getúlio Vargas e do Hospital das Clínicas da USP, era um curso de pós-graduação. E eu fui, por curiosidade, enfim, tive a oportunidade de fazer esse curso e gostei demais, me encantei com aquilo, a ponto de, quando terminado o curso, imaginar, poxa, acho que eu vou fazer isso profissionalmente. Parar de ser, quer dizer, deixar de ser um médico assistente na clínica, no dia a dia, e me dedicar às questões da administração de serviços de saúde. Isto no retorno da empresa que eu trabalhava, foi aplicado, eu fui ao longo do tempo gerente, diretor da empresa, fiquei 19 anos nessa empresa. Né? E aí depois, circunstancialmente, convidado para ir para a Secretaria da Saúde, de Estado da Saúde, iniciando o processo, que estava se iniciando o processo de entregas de hospitais para parceiros privados não lucrativos. Para lembrar isso, o recorte do tempo, a gente vai e vem, né? Quando a gente pega o final do século passado, é logo ali, né? Engraçado falar o século passado como força de eloquência. E o início dessa pequena trajetória aí de 25 anos, das bodas de prata do novo século, para usar outra metáfora e analogia, a gente pega o SUS, estruturado, uma experiência mundial reconhecido lá fora como modelo de gestão, mas com a sua já conhecida tabela de defasagem, de financiar esse sistema. A medicina, se a gente pegar apenas 30, 40 anos aí, dando salto de qualidade tecnológico e de custo, em função disso, extraordinários, e o senhor, ao longo da vida, com parceiros lá, dessa forma de pensar o Estado, como o Barradas, que a gente fez várias entrevistas aqui com ele, falando, ó, e aí, tem a gestão Mário Covas, tem um monte de esqueleto aí, o que nós vamos fazer? Isso aí são cimentos para serem hospitais. Qual é a concepção da ideia de OS e terceiro setor naquele instante? Naquele instante, o governador Mário Covas, quando assume, ele encontra cerca de 10 esqueletos de hospitais que tinham sido iniciadas as obras e abandonadas ao longo do tempo no governo do Quércia Fleury. E fazia parte do programa de governo do governador Mário Covas não iniciar nenhuma obra nova de hospital antes do término daqueles hospitais e de entregar à população. Aí um desafio de imediato se coloca, quer dizer, como é que você vai colocar cerca de 10 hospitais a funcionar, contratando funcionários para essa finalidade? Você pode colocar aí entre 1.100 e 1.200 funcionários por hospital. Não havia, nessa ocasião, a lei de responsabilidade fiscal, mas havia a lei Camata, que limitava a 70% do orçamento do Estado para que pudesse estar comprometido com folha de pagamento. E já estava nesse limite. Então, havia que haver um modelo para que isso pudesse ser colocado a funcionar. Só, o senhor me permite só um recorte econômico da história para as pessoas colocarem no tempo. Lembre-se que a gente tinha acabado de sair do período de hiperinflação, aprendendo a lidar com a ideia do PSDB, Fernando Henrique, estão falando de Covas aqui, de estabilidade econômica. É nesse cenário que tinha esse desafio de contas. Exatamente. E para dar conta disso, o que a Secretaria da Saúde, particularmente o Dr. Barradas, imaginou como uma possibilidade era criar uma lei, porque havia uma lei federal de organizações sociais, não na esfera da saúde, uma lei federal, que era a aprovação de uma lei no estado de São Paulo para a qualificação de entidades do terceiro setor como organização social na saúde e na cultura. Originalmente foi assim. Que permitisse você estabelecer com estes parceiros um formato de um contrato de gestão para que eles fizessem o gerenciamento dessas unidades hospitalares. No início eram 8, desses 8, 6 eram ou na capital de São Paulo ou na Grande São Paulo e 2 no interior. Um dos 2, o Hospital Estadual de Bauru. Eu imagino a discussão ideológica naquele momento de tempo, porque falar da questão de financiamento ou de qualquer modelo de gestão do sistema de saúde que não fosse integralmente público era um palavrão. Era um palavrão, foi uma época bastante
interessante de ter vivido e visto isso ocorrer, porque havia, claro, uma questão ideológica, uma questão que era a terceirização da saúde. E quem estava neste processo, como nós estávamos, nunca entendemos que isso fosse uma terceirização, ao contrário. O fato de você colocar um parceiro para essa finalidade aumentava muito a sua responsabilidade. Você tinha que ter um sistema de informação muito robusto, uma equipe que se preparasse para aquele formato de novo, que você tinha que fazer acompanhamento, avaliação e controle. E não era de uma unidade, era de muitas unidades. Eram hospitais de 250 leitos. E o serviço público não tinha no país nada semelhante, não havia referência. Então, até interessante, essa referência nós fomos buscar fora do país. Havia na Europa, basicamente na Espanha, experiências bem-sucedidas, né? Então, a gente foi ver, foi conhecer, foi aprender. Com o carro andando, troca a roda, o carro não vai parar, tá certo? Foi muito rica essa época, foi muito interessante. Desse aprendizado, então, da experiência com o parceiro que a gente conhece hoje como terceiro setor, qualificado, né, consolidado, uma lei até recente, né? Considerando o tempo aí. E as chamadas organizações sociais nasceu desse episódio. Agora, imagino vocês estabelecerem a questão de discussão de contrato de gestão e de serviços. Porque uma coisa é você abrir uns secos e molhados, me permita aqui a experiência de Itaberá, né? E os seus Elazo lá falam, bom, vamos comprar tanto a granel de feijão, arroz, isso aqui, os perecíveis, vão bater o serviço. Agora, como é que o senhor vai discutir isso lá para serviços de saúde, para o cara que tem dor de dente, bicho no pé e está estuporado com tudo? Então, você vê quantos desafios naquela época tinham que ser enfrentados, e desafios que você não tinha uma receita para enfrentar. Vai planilhar isso? Não só planilhar, como é que eu vou, quer dizer, estimar de maneira ao mais próximo daquilo que seria o ideal, para você não cometer muito erro, que tipo de assistência você pretendia para cada uma daquelas unidades e mais, como eu financio isso, como eu remunero. E como eu remunero, no sentido de que é o exato recurso financeiro para dar conta da tarefa, nem um centavo a menos, nem um centavo a mais, porque não é uma atividade lucrativa. E muitas vezes, e aí com a experiência de São Paulo fica uma experiência muito grande e até reconhecida, o Barradas era um cara que não gostava de sair por aí, gostava de ficar lá no canto dele. Sim. Pedia que eu fosse eu fui em muitos estados, quase todos eles, apresentar um pouco a experiência de São Paulo, o que estava ocorrendo em São Paulo e tal. E é uma pergunta que era sempre inevitável. Pergunta, mas o que ganha uma instituição para ir lá e fazer uma parceria com vocês? Eu falei, olha, eu não sei, pergunta para eles, não para mim. Se a resposta for dinheiro, o doutor Barradas tem que me demitir, porque não é uma atividade lucrativa. Então, teriam que ser instituições com compromisso com o Sistema Único de Saúde e que tivessem já a capacidade de demonstrar nos seus hospitais de origem ou nas suas unidades de saúde de origem esse compromisso e qualidade assistencial. Tinha que ter esse. Havia em São Paulo várias instituições que tinham essa característica, que você, em tese, seriam bons parceiros. Você escolher a qualificação a partir desses perfis, então. E por que eu digo em tese seriam bons parceiros? Porque se você deixasse o processo solto, a chance disso de desviar, disso descambar, disso não dar certo, é muito grande. Esse também é um enorme desafio. Como é que capacita a equipe interna da Secretaria de Estado para fazer esse acompanhamento? São pessoas que eram funcionários da Secretaria, funcionários públicos. O único que não era eu. O senhor vinha do setor privado para conversar com a sistemática incorporada da cultura pública, para estabelecer outro tipo de contrato. Eu lembro desse dia, onde uma pessoa amiga tal, ligou para o Barradas dizendo, Barradas, está aqui o Armínio Fraga. Que era exatamente isto, alguém que vem do privado, Perfeito. Que pode vir para o público, de repente resolver aí um problema que vocês têm, porque vai ser uma interlocução com os privados. Eram instituições filantrópicas, porém privadas, né? Com a lógica do privado, com a forma de entendimento do privado e também com aquele receio, aquele pé um pouco atrás, porque experiências de parcerias com o setor público até então não eram muito bem sucedidas, porque o setor público não paga, atrasa, cria problema, se tiver problema quem responde é o privado. Tinha uma desconfiança muito grande. Tem episódios muito interessantes. Tem um episódio interessante porque na primeira gestão do governador Mário Covas foi a gestão onde o Estado foi saneado.
Segundo período de gestão, segundo 4 anos, foi quando esses hospitais iam ser colocados a funcionar. E um dos primeiros hospitais, era um hospital no extremo da zona leste de São Paulo, cujo parceiro seria as irmãs de Santa Marcelina, as freiras, que fazem um grande trabalho no seu hospital lá em Itaquera. E estava se aproximando a reeleição, e o governador Mário Covas era o 4º colocado nas pesquisas. Não, o primeiro era o Paulo Maluf, era o 4º colocado. Ele perdia, só acho que só não perdia para um poste, tá certo? E eu lembro dessa ocasião que a irmãzinha da entidade de Santa Marcelina disse: governador, mas o senhor está pedindo que a gente faça uma parceria com o senhor. Se o senhor não for eleito, como é que vai ser isso? Ele diz assim: irmã, vamos, cada um faz o seu papel. A senhora reza e eu trato de ganhar a eleição, tá certo? E assim foi. Então, essa questão da desconfiança em relação... Imagino. Era uma coisa muito presente. Então, tinha que também quebrar isto, fazer funcionar de maneira... Quer dizer, o financiamento tem que ser correto, não pode haver atraso, os prazos têm que ser cumpridos, tem que haver seriedade no processo, tá certo? De lado a lado. Eu entendo o que o senhor está comentando, senhor, mas só para... Enfim, tem 30 anos de jornalismo aqui, desse aprendizado que eu falo do lado de cá, e me lembro, comentei com o senhor como se fosse hoje, o Barradas vindo aqui para falar, um dos esqueletos é o hospital estadual que o senhor veio aqui depois, fazer desse pacote. Só que uma coisa é pôr aquele tijolo em pé, a outra é falar, olha, eu preciso equipar isso aqui, é caríssimo equipar, a segunda etapa de um equipamento público chamado hospital, e o terceiro, ter gente, mão de obra especializada, técnicos e enfermeiros, e lógico, médicos, para pagar produtos de gestão. É importante falar desse balanço do formato que o senhor viu na Espanha e depois foi aplicar para cá. Como eu disse, você estabelecer, bom, mas Bauru vai cobrir tanta população, tantas cidades, você regionaliza isso e você vai colocar lá, olha, o que tem de especialidade aqui? Olha, não põe cardíaco não, porque tem Jaú, veterinário tem lá Botucatu, estou citando alegoricamente alguns termos aí. Pediátrico ficou lá, infantil, como se sabe hoje, mas Bauru já tem o base, então não vai me fazer o cara que é fratura aqui, igual aqui no hospital de estadual. Ou seja, no pequeno exemplo, tem que montar o plano de trabalho. Aí tem que estabelecer, mas eu vou colocar 10 de vesícula, 15 coronária, isso é uma loucura de pensar em imposto de custo. Se você volta no tempo para resgatar aquele período, realmente você usou a palavra correta, era uma loucura. Você partia de informações, indicadores assistenciais e epidemiológicos das regiões e fazia uma grande discussão, né? Qual é a demanda dessa região, a maior demanda, quais são os maiores gargalos, então que hospital tem que vir para cumprir essa finalidade. O perfil daquela situação? Um exemplo concreto, na grande São Paulo, na capital de São Paulo, especificamente. Eu lembro na campanha de uma imagem na televisão de uma senhora grávida que percorreu 4 maternidades na capital de São Paulo e não tinha vaga. E acabou dando à luz na rua. O corpo de bombeiros fez o parto, por falta de leite de maternidade. Então, os primeiros hospitais que eram na capital de São Paulo e na região metropolitana, que era Itapecerica da Serra e Itaquaquecetuba, 30% do hospital era maternidade. Para dar conta o quê? Desta demanda. Passado 3 anos, você não tinha mais déficit de maternidade. Você tinha que transformar aqueles leitos naquilo que era a demanda da ocasião. Okay. Então, era uma coisa muito dinâmica, né? Pegando como o Bauru como exemplo, qual era a grande dificuldade e aonde o hospital estadual iria cumprir um papel determinante? Nos gargalos assistenciais daquela ocasião, daqui de Bauru. Então, era uma discussão que passava pela direção regional, passava pelo nível central da secretaria, chamado o parceiro para dizer a tarefa é esta, e ele com aquela tarefa na mão, fazia o seu plano de trabalho, de contratação dos profissionais e das especialidades, e o hospital era equipado para essa finalidade também. Então, era um conjunto gigantesco de trabalho, de um grupo pequeno de pessoas, mas super estimulante, porque era o novo que precisava dar certo. Quem olha hoje no controle social, pegando a experiência do tempo, se não tiver essa bagagem de informação, não consegue entender, independentemente das questões de fiscalização, controle social que são necessárias, esta dinâmica entre quantitativo e qualitativo no plano de trabalho do contrato de gestão. Porque, como eu disse, obviamente não é como um armazém. Eu não vou colocar lá se eu vou vender 10 sacos de feijão
os 5 litros. Não é assim a realidade, apesar do plano, né, assistencial aqui do perfil da região. Mas eu preciso estabelecer alguns indicadores para que ele tenha uma garantia de cumprir metas e receber os 100% e tocar a vida dele lá. Sim, e era uma novidade para todos os envolvidos, inclusive envolvidos fora do âmbito restrito à saúde. Era uma novidade para o Tribunal de Contas. Isso, não sabia como avaliar aquilo. Era uma novidade para o Ministério Público. Também não sabia. Algumas coisas muito interessantes, que eram indicadores de qualidade, e um deles que tinha que ter uma apuração da satisfação do usuário, que tinha que ser no mínimo 85% de bom e ótimo. No mínimo, não é no máximo. Era muito elevado isso aqui. E, num certo instante, o Tribunal de Contas ia para dentro dos hospitais e ia fazer entrevista com o doente e com a família do paciente. Por exemplo, como quiser, a comida é adequada, o chuveiro funciona. Quer dizer, alguma coisa que era absolutamente impensável tempos atrás, porque quando você fazia essa aferição no Hospital da Direta, essas questões não se colocavam, né? Se a infraestrutura funcionava adequadamente, se a pessoa estava satisfeita com o atendimento. Só que ali era imperativo isto, porque era exatamente um parceiro privado vindo para cumprir esse tipo de determinante qualitativo, que era uma parte do contrato de gestão, 10% do recurso, eram indicadores de qualidade, não de quantidade. Nesse cenário, naquele tempo, é que a primeira OS do país é a Fundação Roquete Pinto. OS Federal, Fundação Roquete Pinto, Federal. Nesse sentido de montar essa estrutura. Depois dessa experiência, para fazer o seu recorte, uma questão não menos intrigante e de desafio profissional, que tinha o SUS. Do lado de cá é a estrutura de OS terceiro setor. Mas no lado do setor público, Bauru a gente tem uma experiência muito diferente, viu, gente? A gente tem, vamos falar com o servidor público aqui concursado, você tem um plano de saúde, eu pago 4%, né, nesse caso. Se eu tiver 10 filhos até 21 anos, eu acho particularmente financeiramente isso uma loucura, se botar no papel, o poder público banca a diferença. Não existe isso em lugar nenhum, vamos falar do ponto de vista financeiro, é um enorme benefício. Aí vai lá e vê como era o IANSP, que é um plano de saúde privado só para servidor público. A realidade que o senhor foi chamado a gerenciar depois era bastante intrigante também. Muito, porque na prática ele é um plano de saúde do funcionalismo público estadual, com a regra do serviço público, ou seja, com a contratação, com a forma de funcionar, de aquisição do serviço público. Um enorme desafio. E subfinanciado, né? Um plano de saúde clássico, você tem a questão, por exemplo, de você tem sinistralidade, você tem uma série de circunstâncias que vão formar o custo e o preço que você vai cobrar do cidadão que é usuário desse plano, que no caso do IANSP não se aplica, exatamente por ser na regra do serviço público. Era um imenso desafio. Que na origem o IANSP basicamente era o Hospital do Servidor Público do Estado, lá na capital. Não tinha rede no interior. Não. Como tem, por exemplo, e eu circunstancialmente também, eu digo que tem muito de circunstância, Bauru não tinha assistência hospitalar, pelo IANSP. Sim. E quando foi para firmar o contrato com a beneficência, eu estive aqui para fazer isso. O senhor volta aqui nessa realidade depois. Volto depois nesse tempo. Ou seja, o servidor público aqui da região, se ele faz a consulta dele do dia, mas tivesse uma cirurgia simples de vesícula, tinha que ir para São Paulo. São Paulo. Tinha que se deslocar ou para algum outro local próximo aqui que tivesse assistência hospitalar. Mas se Bauru não tinha, os outros municípios também não tinham. Agora, no modelo de custeio que comparado com o outro, não dá nem para comparar, né? Mas é completamente diferente, né? Totalmente diferente. Então foram experiências muito distintas, mas muito ricas profissionalmente, muito. Agora, a gente tem um modelo de experiência da saúde, para falar de um outro capítulo no recorte aqui, que ao longo desse episódio a gente foi aprendendo como leigo a ouvir aqui no interior, na vertente de quando entrou a gestão de terceiro setor, OS, aí o pessoal mais corporativista e o defensor do serviço público, outro segmento, fala, não, saúde é 100% público, tem que fazer tudo público, com pessoas públicas, né? O setor privado é terceirizar, é privatizar, usando as linguagens não técnicas, mas para fazer essa discussão política.
E em um outro segmento, na área de assistência à saúde, o pessoal falou, olha, temos que adotar o modelo cubano, porque a ideia de ter o médico de família, da equipe, de ter os indicadores lá na ponta do bairro, de saber o seguinte, vamos lá para Bauru, você vai para a Vila Cardia, tem mais idosos. É óbvio que você vai fazer a administração hospitalar do serviço de saúde, você não vai botar um pediatra lá, não faz sentido, vamos colocar lá o geriatra, enfim, estou dando um pequeno exemplo. O que o senhor pensa sobre, nesse momento, aproveitando a experiência do senhor, dessa discussão paralela, de que o modelo de diagnóstico de saúde de família que a gente tem hoje era algo que deveria criar rede nos municípios? Sim, eu acho que não há como você não entender, nem defender que o modelo e o investimento deva ser voltado para esta finalidade na questão da atenção básica e do modelo de saúde da família. É inegável. Existe, sim, um problema, que é um problema seguinte, veja, o brasileiro tem uma questão cultural muito forte, de eventualmente não acreditar ou não colocar crédito que esta forma de atendimento resolva os seus problemas. E é uma discussão que sempre acaba aparecendo, e eu, particularmente, tendo a olhar para isso mais ou menos assim. Não importa, de fato, qual é a gravidade do problema que o cidadão tem. Para ele que tem o problema, este é um problema. E é um problema que tem que ser resolvido. E no caso dele, ele pode até atribuir gravidade, ou é um problema que eu preciso resolver. E ele tem a tendência, normalmente, de achar que não é naquela unidade básica, e não é com a equipe de saúde da família que ele consegue resolver isso. É na porta de uma UPA, na porta de um pronto-socorro, dentro de um hospital. E que não é verdadeiro. Ele quer ver um monte de equipamento na frente dele. É como se isso fosse uma garantia de que o seu problema estaria ali bem resolvido, né? Quando ele podia estar sendo resolvido em outro locus, né? Então, tem essa dicotomia, ou tem essa questão até antagônica, que você deveria fortalecer, claro que sim, esta forma de abordagem em saúde por cidadão. E isso, claro, um modelo clássico que todos foram, quando tiveram a oportunidade de conhecer, que é o modelo cubano, tem muito a ver com isso. Mas também tem muito a ver que Cuba não tinha também como fazer o investimento na questão de secundária, terciária e quaternária. Cuba foi sobrevivência de subfinanciamento. Exatamente. Em gravidade muito maior que a nossa. Exatamente. Então, tem sempre esta questão que se coloca. Então, você precisa, de um lado, estar atento para isso e fortalecer, de fato, a assistência básica, mas considerar que você vai ter sempre uma procura pela assistência de secundária e terciária, que você não vai conseguir evitar. Estão dizendo assim, 80% de quem está dentro daquela UPA não deveria estar lá. A questão não é se deveria ou não deveria, ele está lá. E já que está, como é que eu faço para atender de forma adequada, já que ele está lá? Então, é uma discussão que, para mim, às vezes, traz algum equívoco, tá certo? Então, se já ele está de forma inadequada, então ele tira ele de lá. Mas ele não quer ser tirado de lá, ele quer ser atendido ali. Sim. Como é que você responde a esse desafio? Perfeito. Teoricamente, se eu tenho uma cidade com renda per capita, economia muito maior, a gente compara sempre Franca e Piracicaba aqui, do ponto de vista econômico e indicadores, porque a quantidade de lixo domiciliar é parecido, a quantidade de habitantes é parecido, né? Aí muda que você olha para Piracicaba, a industrialização tem 20 e poucos % da participação da produção da cidade, a gente está com 12%. É lógico, isso em receita corrente líquida dá um gigantesco dinheiro a mais, como Pauline, as peculiaridades aqui, a Bracel aqui em Lençóis, no tamanho dela. Eu estou dizendo isso porque discutir o financiamento público de saúde é o grande desafio no fim das contas, né? Porque você tem daí os protocolos para fazer outro recorte. Bauru tem 3 UPAs que está adequado para a distribuição lá do protocolo do Ministério, 150 mil pessoas, tá legal, tem as unidades, agora tem 4, opa, maravilha, só que 3 são subfinanciadas ou com parte de financiamento do custeio federal. Um município botou a 4ª e ele tem que botar na conta da planilha do senhor lá, ou seja, um monte de elementos. Porém, como se sabe, a gente tem uma rede básica ainda, por força cultural, de várias razões, no tempo do nosso estoque de serviços de saúde hoje,
muito menor do que essas estruturas, né? Se é 20 equipes de saúde de família ou perto disso, tem que ter 80. O Estado vem e fala, olha, você tem que ter resolutividade aí. Aí na outra ponta, mas o número de leitos que você me dá aqui, comparado com as outras, também não é a mesma coisa. É uma grande engenharia. E aí, quando conheci o senhor, usei a expressão do Barradas aqui na inauguração do Hospital Estadual. É que o brasileiro tem a cultura hospitalocêntrica. Tem. É o que o senhor acabou de dizer. Tem. E não há como você negar que o esforço deve estar centrado e concentrado, de fato, em você fortalecer cada vez mais a atenção básica, é óbvio. Mas também é interessante, e aqui você vê muita discussão, a Marília, assim, Piracicaba, assado, não sei o quê. E no final, quando você vai olhar, por exemplo, para os indicadores de saúde dos municípios, você acaba não conseguindo perceber grandes mudanças ou grandes distâncias entre aquele que tem fortalecido uma parte do sistema, porque se por um lado tem municípios que têm isso de uma forma muito clara, muito maior do que nós aqui em Bauru, por outro lado, quando você pega a estrutura hospitalar e a qualidade de assistência de Bauru, poucos municípios desse estado têm algo semelhante, tá certo? De fato. De fato. Então, o estímulo é esse, e a equação que você precisa tentar buscar. Isso tudo com o limitante, que é o limitante orçamentário. Dentro desse orçamento, o que eu elejo como prioridade? Um hospital municipal em Bauru é uma prioridade? Como é que você responde a essa questão? É prioridade? É necessário? Aquele que diz que um hospital é desnecessário, desculpa, está incorreto. Né? Desnecessário nenhum hospital é. Agora, já que não é, que hospital eu preciso? Como é que eu vou financiar esse serviço? Mais do que como eu vou financiar, que propósito vai ter esse hospital? Quem vai deitar naquele leito? E por quê? Como eu respondo aos gargalos que eu tenho hoje se eu tenho uma nova estrutura hospitalar? Aí eu penso no perfil assistencial. Sim. Que serviços que eu vou colocar lá dentro. Exatamente. Dentro dessa rede. Exatamente. O que o senhor pensa sobre o Sistema Único de Saúde do ponto de vista do futuro? A gente fica repetindo o subfinanciamento, né? O Estado de São Paulo tem uma realidade atípica, que é o Estado que aporta com os contratos do terceiro setor essa diferença. A tabela paulista acaba, de alguma forma, mais recentemente, mediando um pouco isso, mas é recorrente no meio, para aproveitar a experiência do senhor, falar o Sistema Único de Saúde lá fora, como é que vocês conseguem fazer isso em rede num país de dimensões como o nosso? Porém, o custo é muito inferior à realidade. As duas coisas, para mim, convivem. Você tem um subfinanciamento, de fato, mas além do financiamento, você tem problemas de gestão. E uma das coisas que chama a atenção, principalmente para quem já percorreu a maioria dos estados desse país e vários municípios dentro desses estados, as enormes diferenças que esse país traz. Então, você tem um sistema que olha como único algo que não é exatamente único e que traz um financiamento que é o mesmo financiamento de Bauru ou algum município no interior do estado do Amazonas, é algo que, na minha opinião, precisaria ser repensado, tá certo? São realidades diferentes, necessidades diferentes, custos diferentes e acho que abordagens que deveriam ser diferentes também. Então, quando você fala do sistema único, dos aspectos que eu acho que deveria ser sempre rediscutido e olhado com algum cuidado, é esta coisa de ser um país continental muito distinto entre as suas regiões. Você fala bem São Paulo praticamente aporta o recurso do seu tesouro, né? Muito pouco dependente do governo federal. Existem estados que são 100% dependentes do governo federal. Estados ainda que possuem, por exemplo, pega o caso do Rio de Janeiro, que possui inúmeros hospitais federais, coisa que em São Paulo você tem pouquíssimos, no estado inteiro. Então, essas diferenças é que deveriam ser tratadas de formas diferentes, porque não são iguais, são distintos.
Doutor Márcio, o senhor, lógico, na outra realidade lá em Santos, mas eu me lembro da escola primária na pequenina Itaberá, onde vinha, durante o período escolar, a carteirinha de vacinação, com aquele revolvinho grande que doía, ardia, BCG, cara duro, e eu tenho medo de vacina até hoje por causa disso, mas era obrigatório. Eu me refiro a isso. A gente entrou num processo civilizatório de declínio por várias razões, porque o gestor de saúde, o senhor está aqui cumprindo esse desafio público agora, tem que ficar o tempo todo combatendo questões eventualmente ideológicas ou de ignorância, no sentido de falta de informação completa mesmo. Rede social atrapalhou, um monte de gente atrapalhou, igreja em parte atrapalhou, um monte de coisa. Porque as pessoas não vão vacinar os seus filhos, uma parte delas. Isto, acho que é muito bom você ter tocado nesse assunto, Nelson. Eu sou daquela época, e você também é daquela época, que isto era uma coisa, não se discutia isto, né? Os pais levavam seus filhos a Meu Deus, a a gente vacinar. tinha medo do sarampo, que sumiu, agora aparece de novo por causa disso. Algumas coisas que acontecem que são um desserviço gigantesco para a saúde pública. Vou dar um exemplo para você. Eu recebi de um vereador daqui, né? Um áudio de um cidadão daqui, explicando para o vereador o receio que ele tinha de levar o filho a uma UBS para vacinar, porque eles tinham notícia de várias mortes na Europa por conta daquela vacina, né? Quer dizer, quando você imagina que um cidadão crê em algo desse tipo, é sinal que os tempos mudaram. Nós passamos por um período de 4 anos de negação da ciência, negação das vacinas. Não é só a negação, não é que a vacina não funciona, ela mata, o que é pior. Você traz um conceito de que você tem que evitar aquilo. Isso que é mais cruel que eu estou tentando dizer. Porque você tem o retorno de doenças que estavam extintas praticamente no país, né? Você pega o caso do sarampo, pega o caso várias daquelas doenças, ou que estavam absolutamente controladas, e você pega, por exemplo, nossos indicadores aí vacinais, não é só de Bauru, não, no país inteiro. Está muito abaixo do mínimo que você pode querer como garantia de que pelo menos essas doenças que são absolutamente controladas por meio de vacinação não estejam por aí. Quer dizer, o desserviço que faz a negação daquilo que é cientificamente comprovado, que não caberia nenhum tipo de dúvida. O senhor teve o privilégio de nascer em Santos, nas águas da Maresia, e a gente está aqui do lado, gravando, contei isso para o Márcio aqui, onde estudou o menino, que era Edson, e aprendeu a jogar a bolinha de gude aqui no terreiro, do lado nosso, do Pelé, e o casarão está ainda aqui na rua Rubens Arruda, que também é muito pertinho. O senhor viu o Pelé jogar? Eu vi Pelé jogar muito na Vila Belmiro, muito. O senhor Fausto levava o senhor? Sim, levava os filhos. Gostava de futebol? Gostava, levava os filhos para ver todo final de semana na Vila Belmiro. Vi muito Santos e Noroeste, inclusive. Muito. O Noroeste, eu falei, tem um timão, eu estava tentando explicar aqui, né, para botar na história, porque a ferrovia pegava o empregado, buscou o Dondinho lá, era bom de bola. Tinha um timaço no Noroeste. Muito bom. Quem não conhece a Vila Belmiro, falar de paixão e memória, que não entende que a simbologia em relação a gente tem o maior do mundo. Olha o privilégio. O senhor está aqui do lado onde estudou o primeiro do mundo e nasceu e cresceu vendo o melhor do mundo lá. Fantástico. Seu Fausto jogava bola? Jogava bola. Back central, do aspirante do Santos. E o senhor tem outro presente da vida. A dona Doris está entre nós. Tá bem. Ainda. Tá bem. 95 anos, vai fazer 95 anos agora, mês que vem. Mas está bem de saúde. Graças a Deus. Quando o Márcio não é o gestor de saúde, o secretário municipal, agora aqui, o gestor de serviço de saúde do IANSP, que passou lá, as reuniões com o Guedes, com o Barradas, ao longo do tempo eu estou comentando. O senhor com o senhor mesmo, você com você mesmo, gosta de fazer o quê? Ficar com os meus netos e com a minha esposa. É isso. Jogou bola? Joguei bola muito. Quem nasceu em Santos jogava bola na praia. Na praia, areia. E depois na faculdade também. Era do time da faculdade. Essa é outra questão cultural, né? Que é lógico, quase óbvio do litoral. A maresia, o mar, a energia, o preparo físico da areia, da molecada. Sim. Cardiovascular melhora muito. Sim. Por enquanto tá dando pro gasto aqui. Tá. O senhor tocou música?
toca, canta, gosta de alguma outra coisa fora do mundo? Estão vasculhando aqui o pedacinho do Márcio. Tocamos. Eu e meus irmãos tínhamos até um conjuntinho e tal, tocamos. Não aprendemos partitura, nada disso, mas éramos... Porque eu sou autodidata em violão. Meu pai cantava, Sim. Eu sou Nelson Gonçalves por causa disso. E eu era, no conjuntinho lá, eu tocava guitarra, ou violão, enfim, era isso. Que bom. Márcio, muito obrigado de fazer esse recorte com a gente aqui. Sabe que é uma trajetória de tanto tempo na gestão pública, que é o que a gente chama uma missão, né, de vida, não dá para resumir num pedaço desse, mas a gente agradece muito de você ter disponibilizado teu tempo dentro dos desafios, que são muitos, de contar um pouco dessa história para a gente. Eu agradeço e fico à disposição, à sua disposição e à disposição dos ouvintes, toda vez que for necessário, pode me convidar. Com prazer estarei aqui. Agora você entendeu porque de vez em quando a gente usa que o jornalista é um grande generalista, né? Sabe tudo e não sabe nada de tudo ao mesmo tempo. Com o Márcio a gente usa a expressão esta cultura hospitalocêntrica, tá? Da geração do Márcio com Barradas e Guedes, do período em que o terceiro setor era um fantasma para as estruturas públicas de saúde como parceiros do país. O desafio está posto, a gente segue falando no Câmara Livre dos nossos desafios, porque a vida é assim, é um recorte, mas a gente tem que participar da nossa atividade como um ator social. Conviva com a sua comunidade e com os seus até o nosso próximo encontro.